Imagina que você faz uma lista com as populações de todos os países do mundo. E depois você sorteia um número dessa lista, que vai ser a população de algum país. Qual a chance desse número começar com o dígito 1? Normalmente a gente pensa que um número como esse vai ter a mesma chance de começar com o dígito 1 do que de começar com o dígito 2, 3, 4 e assim por diante. Mas o que o físico Frank Bainford observou em 1938, que também já tinha sido observado por um astrônomo chamado Simon Newcomb, é que a chance de um número como esse começar com o dígito 1 é em torno de 30%, enquanto a chance de começar com o dígito 2 vai ser aproximadamente 18%. E essa chance vai caindo, até que a chance de começar um número como esse, começar com o dígito 9, vai ser de menos de 5%. Para confirmar, para verificar isso, o Frank Bainford juntou em torno de 20 mil números extraídos das mais diversas fontes, por exemplo, fluxos de rios, constantes da física, peso atômico, endereços, E com tudo isso ele percebeu que esses números seguiam a lei de Bainford. A lei de Bainford tem a seguinte expressão: a chance de um número começar com o dígito D vai ser dada por logaritmo na base 10 de D mais 1 sobre D, certo? Onde D é um algarismo que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Tá? Então, essa é a lei de Bainford. Como eu falei, essa distribuição de probabilidades ela aparece em diversos contextos. Na ciência, por exemplo, e também é muito usado na detecção de fraudes, que é um assunto que tem chamado bastante atenção. E o que acontece é que, por exemplo, digamos que alguém queira fraudar uma declaração tributária. Então, a pessoa tem uma declaração cheia de valores que vem de transações financeiras que ocorrem naturalmente. Quando a pessoa faz a fraude e altera os números, ela altera a distribuição, que originalmente deveria ser uma distribuição do tipo de Bainford. Então, a chance, por exemplo, de um desses números começar com o dígito 1 seria de 30%. Quando a pessoa altera, ela vai alterar essas frequências desses algarismos. E então, uma vez que aquela declaração não respeita a lei de Bainford, isso é tomado pela autoridade fiscal como um indício de fraude. Então, é importante saber que a lei de Bainford ela nunca deve ser tomada de forma definitiva na detecção de fraudes. E ela é sempre usada como um indício, como uma primeira triagem que pode indicar uma fraude, certo? Então, a partir daí é que se faz uma análise mais aprofundada para descobrir se de fato houve fraude ali ou não. Agora, para entender a lei de Bainford, a gente precisa relembrar o que é a notação científica. Notação científica é uma forma de
reescrever um número em termos de potências de 10. Então, por exemplo, o número 1853, ele vai ser escrito com 1,853 vezes 10 elevado ao cubo. Nota que, quando eu multiplico esse número por 10 elevado ao cubo, o resultado vai ser andar com a vírgula 3 casas para a direita, de modo que eu obtenho o 1853. Então, essa igualdade aqui, de fato, é verdadeira. Se eu pegar o número 275 em notação científica, ele vai ser 2,75 vezes 10 ao quadrado. De novo, a gente vê que multiplicando 2,75 vezes 10 ao quadrado, isso dá 275. Então, de fato, ele é representado dessa forma. Então, em geral, a representação de um número qualquer em notação científica vai ser uma coisa da forma: esse número é igual a um certo R vezes 10 elevado a K, onde R é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, e K é um número inteiro, ou seja, K pode ser menos 5, menos 3, 2, 5, 6 e assim por diante, tá? Então, qualquer número real vai ser representado em notação científica dessa forma, e mais, essa representação é única, de modo que a cada número eu tenho um único R, né, e um único K. Então, para avançar no nosso entendimento da lei de Benford, agora a gente vai pegar esse número qualquer, N, e que a gente sabe que ele, em notação científica, é R vezes 10 elevado a K, e a gente vai tomar o logaritmo na base 10. Então, quando eu tomo o logaritmo na base 10 de N, como N é o produto de R vezes 10 elevado a K, e o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então a gente tem que isso aqui vai ser o log de R mais o log de 10 elevado a K. Mas o log de 10 elevado a K na base 10 é o próprio K, tá certo? Isso é uma propriedade de logaritmos de base 10. Então, a gente fica com essa expressão aqui. De novo, R é um número maior do que 1 e menor do que 10. K é um número inteiro. Se a gente interpretar essa expressão aqui, geometricamente, então a gente tem aqui o eixo dos números reais, certo? A gente tem um número K inteiro, K. Vamos colocar aqui o K mais 1, é o próximo inteiro, né? E o log de N na base 10 vai ser K mais log de R na base 10. Base 10. Então, isso aqui é o log de N. Nota que o log de N ele tem que estar entre K e K mais 1. Por quê? Porque o R é menor do que 10. Então, o logaritmo dele é menor do que 1. Certo? Então, de fato, o log de N aqui na base 10 vai estar em algum lugar entre K e K mais 1. Certo? Agora, vamos acrescentar uma hipótese sobre o número N. Tá certo? A nossa hipótese é a seguinte: suponha
que o primeiro dígito de n é 1. Se o primeiro dígito de n é 1, concorda que o R aqui vai estar entre 1 e 2. Vamos lembrar uma coisa? Olha só, quando a gente fez a notação científica de 1853, que começa com o dígito 1, nota que o R dele aqui, que é esse número, né? O R dele vai ser 1,853, que está entre 1 e 2. Então, de fato, se o número tem primeiro dígito 1, isso quer dizer que R está entre 1 e 2, certo? Então, sob essa hipótese, o nosso R está entre 1 e 2. Agora vamos dar uma olhada mais cuidadosa nesse intervalo. A gente sabe que o log de n está entre k e k mais 1. E que se o n tem primeiro dígito 1, então o log de n vai estar, na verdade, entre k e k mais log de na base 10 de 2. Então, se o n tem primeiro dígito 1, ele vai estar, o log dele vai estar nesse intervalo de comprimento. Daqui até aqui, o comprimento é log de 2, que é aproximadamente 0,301. Certo? Então, se n tem primeiro dígito 1, o log dele está aqui, mas esse intervalo que eu pintei de verde, na verdade, como ele tem comprimento 0,301, ele vai corresponder a aproximadamente 30% do intervalo total entre k e k mais 1. Então, portanto, a chance de n ter primeiro dígito 1 é a chance de o log dele cair dentro desse intervalo verde, que corresponde a 30% do total. Então, a chance de n ter primeiro dígito 1 é aproximadamente 30%. Repetindo esse raciocínio para 2, dígito 2, dígito 3 e assim por diante, a gente chega, então, à lei de Benford. Voltar para o nosso problema original das populações dos países e saber qual a chance de você sortear um país que começa com dígito 1, por exemplo. Então, aqui na horizontal, como antes, eu tenho os logaritmos dos números, né? Que no caso esses números são as populações, certo? Essa curva em azul representa a distribuição dessas populações. Então, a quantidade de países cuja população cai entre 10 a quinta e 10 a sexta, por exemplo, vai ser proporcional à altura dessa curva neste intervalinho, que tem a ver com a chance de um país ter uma população dessas aqui. Então, como a gente tem aqui uma escala logarítmica, isso quer dizer que o número correspondente ao 2 aqui é 100. O n é 100, porque é 10 ao quadrado. Aqui, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta e assim por diante. Então, os n's correspondentes a esses números aqui, na verdade, vão de centena
até bilhão, certo? Essa curva aqui eu desenhei de forma livre, né? Só para a título de exemplificar, tá bom? Agora, a gente acabou de ver que no intervalo, em cada intervalo desses, a chance de a porção dos números dentro de cada intervalo que começam com o dígito 1 vai ser 30% mais ou menos, né? No caso, os números n da ordem de centenas, certo? Com o primeiro dígito 1 vão cair aqui, de 2 até 2,301, certo? Os números n da ordem de milhares que começam com o dígito 1, o log deles vai cair aqui, de 3 até 3,301. Os números da ordem de dezenas de milhares que começam com o primeiro dígito 1, eles vão cair aqui de 4 até 4,301. E assim por diante, né? Então, a gente tem aqui os números nesses intervalos verdes correspondem aos logs dos números com o primeiro dígito 1, certo? Aqui acima, como eu falei, a gente tem a distribuição, né? A suposta, a hipotética distribuição de populações, certo? O que quer dizer essa distribuição? Quer dizer que a quantidade de países que tem a população dentro de um determinado intervalo vai ser a área da barra que tem base nesse intervalo e que vai até a curva. Então, por exemplo, aqui essa barrinha, aqui essa barrinha corresponde, essa barra aqui, por exemplo, corresponde aos países com população da ordem de milhares que começam com o primeiro dígito 1. Essa aqui corresponde ao total de países com população da ordem de dezenas de milhares que começam com o primeiro dígito 1. Então, os países que estão aqui estão a população vai de 10 mil até 19.999. Então, a quantidade desses países né, ele vai ser a área dessa barra aqui. E assim por diante, tá bom? Então, cada barrinha aqui corresponde a... Para cada ordem de grandeza, você tem uma determinada proporção de países que começam com o primeiro dígito 1. A população começa com o primeiro dígito 1. Nota que, por causa dessa curva, as barras, algumas têm comprimento maior, outras menor. E isso afeta a distribuição, né, das proporções aí de países, certo? Que tem dígito 1. Só que quando a distribuição ela tem uma variação suficientemente grande, como por exemplo aqui, que vai, né, de 2 até 9, aqui você tem 9 barrinhas, de uma certa forma, as barras grandes acabam compensando as barras pequenas e você tem uma certa uniformidade suficiente para que ainda a área total das barras verdes correspondam a 30% da área total sob essa curva, da área total abaixo dessa curva. Então, aproximadamente, a área das barras verdes vai ser 30% do total da barra da área abaixo
da curva. Então, nesses casos em que você tem uma amplitude grande de valores, né? Aqui vai de centenas até bilhões, a distribuição de Benford acaba funcionando. Qual é o problema? Então, onde é que a gente não deveria aplicar Benford? Agora, vamos ver onde é que a gente não deve aplicar Benford. Onde é que não se deve aplicar Benford? Vamos fazer de novo a nossa reta aqui e vamos pensar num fenômeno que a amplitude dele vai só de dezenas até centenas. Então, aqui na escala logarítmica entre 1 e 2. Certo? A gente vê aqui, né, com a régua, que o comprimento aqui é 6 centímetros, tá bom? Eu vou usar isso porque... Então, a gente sabe que nesse intervalo, os números que começam com o dígito 1, o log deles vai estar mais ou menos até 1/3 desse intervalo, né? Então, ele vai vir mais ou menos até aqui. 1,301. Agora, se o nosso fenômeno, a amplitude dele só vai de 1 a 2, né, de 10 elevado a 1 até 10 elevado a 2, então vamos desenhar aqui uma distribuição de forma livre também, só para exemplificar. Então, aqui a área correspondente aos casos que tem dígito 1 vai ser essa área dessa barra verde aqui. Só que a gente vê, obviamente, que essa área não corresponde a 30% do total, certo? Essa área verde não chega próximo a 1/3 da área total sobre essa curva, certo? Então, nesse caso, onde o fenômeno tem pouca amplitude, o que acontece é que você não tem a chance de compensar uma barra pequena com uma barra grande, como acontece, por exemplo, com as populações dos países. Então, nesses casos, a lei de Benford normalmente não vai funcionar. Eles vão seguir outro tipo de distribuição, os algarismos, tá certo? Então, é por isso que é preciso cuidado na hora de apontar fraude usando a lei de Benford. Nem sempre ela é aplicável. Então, esse é um problema que você encontra quando você tenta aplicar a lei de Benford, por exemplo, às eleições. Porque cada urna eletrônica, ela vai ter uma quantidade de votos aí que vai ser da ordem apenas de algumas centenas de votos. Então, não tem uma amplitude muito grande, de modo que fica praticamente inviável você usar a lei de Benford para fazer qualquer tipo de verificação de fraude dessa forma. Então, uma coisa que melhoraria a aplicação da lei de Benford seria fazer isso por cidade, já que as populações da cidade têm uma variação maior. E aí, isso implica também em outras dificuldades e em outros problemas também mais delicados. Como, por exemplo, o fato de que, apesar de, quando você considera as populações das cidades do Brasil em geral, elas seguem a lei de Benford, quando você considera alguns estados específicos, as populações das cidades desse estado não seguem a lei de Benford. E isso pode acabar induzindo a achar que há fraude onde não há.